Quando o Blackpink inventa de fazer comeback, é sempre uma euforia toda, né? Por causa que as gatas demoram 300 mil anos pra dar as caras, né? E quando aparecem, geralmente fazem um monte de sucesso. Não é diferente agora, né? Com o Born Pink, que tá pra lançar. Acho que quando esse vídeo sair, o álbum já vai ter sido lançado, inclusive. E a gente tem agora só, por enquanto, o Pink Venom, que eu pessoalmente achei uma porcaria, mas, né, gosto não se discute. E uma coisa que sempre é discutida, né, entre a comunidade dos K-popers e especialmente entre os Blinks, é como elas demoram milhões de anos, né, pra ter alguma migalha de atenção, né, nos dá um biscoito, um comeback, uma música nova. E ainda assim, sempre quando elas aparecem, elas fazem tremendo sucesso e os MVs delas têm milhões de visualizações e ganham todos os programas musicais e todos os prêmios possíveis. E enquanto isso, né, a gente tem vários grupos que estão aí, tipo, toda hora tendo comeback, né, com música nova, e mesmo assim não conseguem atingir o mesmo nível de sucesso que elas. E então a gente começa a tentar pensar, né, o porquê que isso acontece. Que dentro do K-pop, geralmente, quando tem um grupo tá ali, assim, uns 4 meses sem ter comeback, já tem gente reclamando, falando que é música nova, que tá demorando. Blackpink, obviamente, também acontece esse mesmo tipo de reclamação. Porém, Blackpink, mesmo com essas demoras, nunca deixa de bombar sempre que elas dão as caras. E nisso também, né, nessa questão de a gente ter vários comebacks, a gente tem a questão da qualidade desses comebacks, que a gente tem diversos grupos que estão lá toda hora lançando música nova, mas as músicas sempre deixam a desejar, podem estar meio ruinzinhas, às vezes nunca tão bom assim. Os álbuns sempre minúsculos, né? Às vezes tem 2 ou 3 músicas. Mesmo o Blackpink, né? Demora anos pra lançar um álbum novo. E quando lança, né? Sempre 4, 5, 6 músicas. Nunca é um álbum completo, lá com 10, 12 músicas, né? É uma coisa bem engraçada. Então a gente começa, assim, a ficar se questionando. Por que eles têm essas tomadas de decisão, né? Qual grupo que vai demorar 1 ano para ter comeback, qual grupo que vai ter comeback toda hora, por que as empresas fazem dessas formas e qual é o impacto positivo e negativo que isso traz, tanto no cenário musical quanto também na vida desses idols mesmo. Oi, meus horrores! Sejam bem-vindos ao canal Gay Popper, local para discutir sobre os mais diversos temas da cultura pop e geek sob uma perspectiva crítica e analítica. Eu sou o Duda e o tema do vídeo de hoje é a competitividade no cenário do K-pop. Então, uma coisa que a gente tem que trazer em primeiro lugar quando a gente tá falando do K-pop é que, por mais que eu também seja muito fã, né, tenho aqui todos os meus álbuns aqui expostos, a gente tem que entender que o K-pop ele não é uma questão puramente artística. Ele foi um gênero musical desenvolvido com o propósito de fazer sucesso para provocar a venda de mercadorias. Ele não foi um gênero que surgiu pelo acaso, né? Ele foi planejado. Tanto que por isso a gente consegue sentir, né, as inspirações super fortes, tanto do J-pop quanto do pop americano, né? E do hip hop e de outros gêneros por aí. E é justamente por isso que a gente tem um número de artistas muito maior do que qualquer outro gênero. Mesmo o pop internacional, com essa quantidade de cantores e cantoras, né, as divas pop e tudo mais, espalhadas pelo mundo inteiro, proporcionalmente não fica igual a quantidade de idols que a gente tem dentro do cenário do K-pop. Porque não só a gente tem vários grupos, né, como todos esses grupos têm vários membros. Então a gente percebe que é uma coisa que tá com um crescimento muito maior e nem um pouco natural, que a gente perde a noção de quantos grupos existem. Tanto que quando um grupo desbanda, né, eu muitas vezes nem sei, nunca ouvi falar deles, né, porque é tanto grupo, é tanto idol que a gente simplesmente perde a conta. E é justamente por essa quantidade absurda de grupos de K-pop que existem que as empresas veem a necessidade de ter, então, comebacks tão periodicamente, com prazos tão curtos, que é justamente para que o grupo volte aos olhares do povo, né, que volte para a mídia, volte para os programas, o grupo seja enxergado de novo, porque com a quantidade absurda que tem, é muito comum que eles logo já sejam esquecidos, né, só a fanbase ali se mantém, às vezes cresce a cada comeback, né, a gente torce para que sim, mas o público geral, que é um valor muito significativo, né, para qualquer artista, ele vai se perdendo muito rápido,
porque tem muitos grupos ao mesmo tempo que estão toda hora lançando músicas novas. E é justamente por isso que é tão demorado a gente ver um full álbum dentro do K-pop, né? A grande maioria deles vem com a proposta do mini álbum, que é justamente para ter um tempo de produção menor e eles poderem voltar mais rápido para televisão. Ao invés de fazer um álbum inteiro, eles vão lá, separam em 2 mini álbuns, eles já têm 2 comebacks planejados. Então é só questão de estar lá gravando e participar dos programas, das premiações, programas de variedade e tudo mais que a gente sabe que sempre está tendo ali dentro. Isso por si só já é um pouco preocupante, né? Porque essa velocidade que eles têm na produção, né? Além de várias questões, né? Como questões ambientais, que eu já comentei no outro vídeo, né? Sobre os álbuns da JYP agora serem totalmente ecológicos. A gente tem uma questão também da qualidade dessa produção. A gente sabe que muitos grupos de K-pop não compõem as próprias músicas, né? Eles têm lá a equipe de produção, né? E eles só vão lá e cantam, estão representando aquelas músicas. Então, às vezes, a gente sofre uma falta de identidade do grupo por si só, né? Claro que tem muitos grupos que vai ter uma equipe que vai estar planejando totalmente o conceito, tem todo um contexto naquela produção, mas muitas empresas a gente vê claramente que só vão seguindo assim a maré do que faz mais sucesso e vão tentando copiar. E isso vai causando assim tanto uma desfiguração da identidade daquele grupo, como também vai afetando a qualidade dele, né? Porque como eles estão só assim ali copiando, falta assim aquele que é a mais, né? Que faz tu ouvir aquela música e saber, tipo, nossa, essa só pode ser do grupo tal. Além disso, né, também como tem essa produtividade super rápida, né, muitas vezes as músicas simplesmente não ficam tão boas quanto elas poderiam ser. Não sei qual é o grupo favorito de vocês, né, o meu, por exemplo, é o Seventeen. Não tem nenhuma música do Seventeen que eu não goste, mas muitas vezes eu já me peguei ouvindo alguma e fiquei tipo, podia ser um pouquinho melhor. E isso é justamente porque eles têm uma linha de produção muito rápida. Quando eles terminam o álbum, provavelmente eles já estão na finaleira da produção do próximo. Então eles estão lá fazendo as apresentações de um comeback, mas já estão também dentro da empresa ensaiando pro próximo. Porque isso é muito rápido, né? A gente, na verdade, nem enxerga tudo que tá acontecendo, né? Mas claramente as coisas são muito mais aceleradas do que a gente consegue ver. Então isso acaba ocasionando também, né, essas músicas muito repetitivas, álbuns que às vezes simplesmente é um monte de música que enche linguiça e nenhuma delas ele tem realmente alguma coisa a mais para oferecer. Claro que é bem óbvio que a música título é sempre a mais bem investida, tanto na produção, né, não é só no videoclipe, na coreografia, até a música em si já é muito mais bem feita, porque eles sabem que é a música título que vai influenciar na venda dos álbuns, porque só fandom que vai comprar álbum na pré-venda, mas vai ter muita gente que vai comprar o álbum depois que ouvir a música título. E justamente por a gente estar com essa saturação de grupos de K-pop, tá ocorrendo também a saturação de estilos. A gente vê agora, atualmente, tá numa ascensão assim dos grupos girl crush, boy crush, né, aquelas coisas bem batidão, com roupas pretas, de couro, né, super sexy, e que a gente vê que todos os grupos estão fazendo, justamente por causa que os grupos que estão mais fazendo sucesso agora no momento, aespa, Blackpink, Stray Kids, ATEEZ, são alguns exemplos, né, dos grupos que mais estão sendo notórios nos últimos tempos, né, e todos os outros grupos começaram a tentar fazer igual, né, vários grupos agora estão seguindo essa linha também. Os boy groups, principalmente da quarta geração, agora estão todos nessa linha de música e de estilo. E acaba se tornando muitos que são apenas mais do mesmo e não tem nenhum diferencial, não tem uma essência daquele grupo naquilo ali. Fica meio que, pra que esse grupo tá ali, né? Eles são performistas, né? Mas não foram eles que compuseram aquelas músicas. Inclusive, eu acho isso uma coisa bem chata. Eu realmente sou muito a favor que todos os grupos tivessem participação na composição de suas músicas, né? Claro, não precisa ser todos os membros, todos eles têm direito de não participar se eles não querem, né? Mas a gente sabe que a maioria não participa não porque não quer, e sim porque eles não têm autorização para isso. Não é também por pouco que a maioria dos grupos que mais faz sucesso, os artistas em si fazem parte da composição dessas próprias músicas, e isso gera mais sucesso por causa que tem a essência deles, que vai tornar aquilo diferente de qualquer coisa, né? Os compositores de porão, né, as CIAs da Coreia, vão estar ali só repetindo com base no que está sendo mais popular no momento. Por mais que tenha uma equipe que esteja cuidando daquilo, né,
não necessariamente aquilo vai dar certo em passar uma mensagem, não vai ter o espírito do grupo em si. Ainda mais, né, que são funcionários totalmente substituíveis, né, que eles não são o rosto do grupo, então também pode muito bem trocar de funcionário, né, a gente nem sabe, de repente a música tá ficando uma porcaria, é porque trocou o funcionário e já não tem mais ali o mesmo toque que tinha antigamente. E isso acaba se tornando um problema ainda maior, né, pros grupos iniciantes, né, os grupos rookies, porque, né, eles já estão entrando no mercado que tá saturado, que tem centenas de grupos, centenas de estilos que já foram feitos. Então a margem para originalidade ali já tá um pouco escassa, mas eles ainda estão ali, né? Eles têm um sonho. Seria meu sonho? E eles precisam fazer esse sonho acontecer de alguma forma. Um sonho, obviamente, dos artistas, né? Porque a empresa só quer recuperar o dinheiro investido, né? Eles não têm nenhum sonho artístico que nem os pobres jovens que estão se metendo nessas enrascadas. Mas, justamente, né, por ter essa saturação de estilos, que eles apostam, né, na habilidade desses rookies. A gente vê atualmente, né, que os rookies eles estão cada vez debutando com muito mais habilidades, né, no vocal, na dança, com coreografias super complexas. Por mais que muita gente ache isso incrível, né, tipo, meu Deus, né, eles são tão jovens e já estão fazendo tais coisas, eu já vou pelo caminho contrário e acho, na verdade, isso extremamente problemático. Porque, né, a gente tá falando, então, de jovens, né, adolescentes, muitos deles, às vezes, não estão nem nos 18 anos ainda, e eles já são cobrados e exigidos de ter uma habilidade na dança e no canto compatível a cantores experientes, né, com anos de carreira. E imagina a pressão que tá na cabeça desses jovens. Pra eles estarem dançando nesse nível, então eles provavelmente estão treinando muito mais do que trainees antigamente treinavam. E o esforço que é feito e a cobrança em cima deles também é muito maior. E eles fazem tudo isso só porque, né, eles precisam, que eles também sabem que precisam estar chamando atenção. Especificamente, né, para grupos talvez que estão recém debutando, a gente vê assim que a cada comeback os grupos vão sentir a necessidade de estar fazendo uma coisa ainda mais incrível. Eu pude ver isso bem claramente, por exemplo, né, no Road to Kingdom e no Kingdom, onde o The Boys, né, eles tinham assim uma neurose praticamente de que cada performance tinha que ser ainda mais espetacular do que a anterior, né? Claro, isso causou eles ganharem o Road to Kingdom e depois ainda foram muito bem colocados no Kingdom por conta, talvez, desse perfeccionismo deles. Mas isso se torna um pouco problemático também, porque eles estão se esforçando talvez muito mais do que realmente precisa. A gente vai olhar lá pro K-pop na primeira e segunda geração, as coreografias eram tão simples e era uma coisa assim que mesmo nós, né, meros mortais, que não somos ali da dança, a gente conseguia replicar alguma coisa, se ensaiasse em casa, conseguia aprender a coreografia. Mas agora é umas coisas que, né, a menos que a gente seja um desempregado que não tem mais nada pra fazer da vida, a não ser ficar em casa ensaiando coreografia, a gente nunca vai pegar. A menos também que tu seja uma pessoa que seja da área da dança, né? Mas uma pessoa que não tem nenhuma experiência com isso nunca vai conseguir pegar a maioria das coreografias que a gente vê hoje em dia. Então, essa necessidade, né, de estar sempre ficando cada vez mais incrível, com coreografias cada vez mais impecáveis, movimentos ainda mais sofisticados, notas mais altas, né, os arrasos lá no vocal e tudo mais, a gente começa a pensar, né, o que vai sobrar então para os grupos que estão para chegar. Por causa que o nível tá ficando cada vez mais alto e esses grupos têm que debutar então num nível cada vez mais alto. Então, o que vai acontecer com eles, né? Eu sinceramente acho que vai chegar ao ponto que esses adolescentes vão quebrar, né? E é por isso que a gente vê também, né, todas essas saídas, hiatos dos artistas, estão toda hora tendo que fazer uma pausa, porque o sistema é feito pra eles voltarem o mais cedo possível, né? É uma coisa tipo, aí descansa um pouco e depois volta, né? Mas eles nunca mudam o sistema para que esses artistas voltem num ambiente mais saudável. Eles vão lá e descansam um pouco a cabeça, mas eles voltam pro mesmo ambiente extremamente tóxico, extremamente degradante para a saúde, tanto física quanto mental deles. Antes da gente continuar com o vídeo, eu vou pedir para vocês deixarem o like aqui embaixo e também se inscrever no canal. Além disso, compartilhem o vídeo com seus amigos K-popers e ativem o sininho para ficar por dentro das próximas atualizações. Então, para finalizar, né, toda essa situação, a gente tem que entender que o K-pop não é um cenário extremamente competitivo por si só. A Coreia é um país extremamente competitivo. A gente sabe que a Coreia tem uma obsessão pela educação, que no geral é uma coisa positiva, né? Só que eu acho que eles levaram um pouco
ao pé da letra, que eles têm, assim, essa questão de tem que ter as melhores notas, e eles deixam as crianças por horas e horas e horas dentro da escola, né? Eu sei que tem mais de 10 horas de escola, e depois ainda tem cursinhos para vestibular, e um monte de outras coisas. Tudo porque eles acreditam que a faculdade é uma coisa extremamente importante. Não é à toa que alguns anos atrás, né, a gente teve um escândalo por causa do aplicativo de namoro, em que apenas homens que estudavam na Big Tree poderiam se inscrever, que só os homens mais prestigiados poderiam se relacionar com alguém através daquele aplicativo, uma coisa bem elitista, bem tosca, mas que, né, eles achavam isso uma coisa extremamente normal, por causa que para eles não estudar na Big Tree é a mesma coisa que ser um derrotado, né? Se você não estuda numa dessas, tua vida já acabou, você não vai fazer sucesso, né? Só por causa da faculdade que tu fez. E isso, como a gente tá falando de jovens, automaticamente vai refletir também nos idols que também são jovens, né? Por mais que a gente veja lá os artistas no programa e fica tipo, ai, que legal, eles são todos amigos, né? Tão ali pela arte, né? Não tem... é uma rivalidade amigável, não sei o que. Isso talvez até se aplique pros artistas em si, né? Mas eles sabem que se eles não levarem o prêmio pra casa, vai ter consequências bem sérias pra eles depois, esperando por eles ali na empresa, que aquilo é um negócio, né? E eles dependem daquela premiação, independente do sucesso do outro, né? Então, tá, os artistas podem ser amigos, né? Eles torcem pelo sucesso uns dos outros, né? Porque, obviamente, todos eles querem fazer sucesso. E isso não precisa desejar o mal pro outro pra isso. Só que quando a gente tá falando então de uma premiação, numa competição semanal, né, de quem vendeu mais ou quem vendeu menos, tu automaticamente precisa que alguém vá pior do que você, né? Eles precisam que os amigos deles façam menos sucesso que eles pra garantir o sucesso do próprio grupo. Porque ela não merece esse prêmio. E para destruir o sonho dela, eu quero o meu primeiro, meu amor. Então a gente vê que tem uma competitividade implícita, né? Não é à toa que nos reality shows da Mnet, né, aquela porcaria, eles sempre estão forçando uma rivalidade ali através daquelas edições minuciosas, porque eles precisam daquela treta, aquela treta vai movimentar o cenário de uma forma ou de outra, né? Então eles sabem que é assim, e por mais que eles sejam amigos por trás da cortina, eles são rivais, são inimigos, querendo ou não. Então a gente tá falando de um problema que é estrutural, né? Não é o grupo A ou B que é rival, que tem competitividade, né? Tipo, é tudo. A existência do K-pop por si só é competitiva, ela gira em torno disso, ela se sustenta em cima disso, né? Com aquelas brigas de fandom, né? Quem vai comprar mais álbum e não sei o que. E vale ressaltar, né, que a Coreia do Sul tem uma das maiores taxas de depressão e suicídio no mundo, e justamente por causa dessa pressão que eles colocam nos jovens, e também por causa da questão socioeconômica do país também, né? A gente vê que a taxa de suicídio entre os idosos é muito alta, justamente porque a aposentadoria deles é uma porcaria, né? Pelo menos eles estão se aposentando, diferente da gente aqui do Brasil, né? Que não tem nem mais isso no nosso futuro nos aguardando. Então eu acho que é muito importante a gente refletir, né? Por mais que a gente goste de sempre estar vendo aquelas coreografias, aquelas performances espetaculares e cheias de coisa, a gente tem que tentar respeitar os artistas mais novos, né? Tipo, eles não precisam fazer coisas tão incríveis assim no início, né? Tipo, eles estão ali aprendendo recém. A gente tem que esperar isso mais dos artistas mais experientes, porque eles conseguem entregar esse tipo de coisa sem ser uma coisa desgastante na vida deles. Porém, é perfeitamente normal, né, que os grupos não entreguem tudo isso que a gente espera, e a gente precisa cobrar menos deles também, né? A gente não precisa de um comeback a cada 4 meses, né? Se a gente for olhar os artistas aqui do Ocidente, às vezes leva mais de 1 ano, às vezes 2 anos para eles lançarem um álbum novo, né? Mas a gente consegue perceber uma diferença na qualidade muito gritante entre um álbum do Ocidente e um álbum de K-pop, por causa que eles têm um tempo de produção muito maior, então cada música é muito melhor selecionada, é muito melhor trabalhada, né? Claro que vai ter as exceções, né? Mas a gente percebe que com mais tempo o trabalho rende melhor, né? E além disso, eles têm tantas outras coisas pra fazer além de só estar fazendo música. Então, vamos apoiar essas outras coisas também que eles podem estar trazendo pra gente. Então, o assunto do vídeo de hoje era esse, né? Eu meio que abri vários pontos e, na verdade, não dá pra fechar nenhum. Envolveria muitas outras questões. Eu quis aqui só, né, fazer uma conversa, uma abertura, assim, de vários pensamentos.
pra gente ir se questionando, né, se a gente, na verdade, não tá cobrando demais. Claro que a gente, como fã brasileiro, não consegue fazer muita coisa, né, enquanto isso não mudar dentro da própria Coreia do Sul, vai continuar assim, né, mas nós, como fãs internacionais, pelo menos a gente pode tentar ser um pouco melhor do que o sistema deles estrutura. Então deixem aqui nos comentários se vocês têm alguma outra coisa a comentar pra gente continuar esse debate. Me sigam nas minhas redes sociais, eu sou @dudinha_mágico, tanto no Instagram quanto no Twitter. Deixem o seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilhem com seus amigos. Um beijinho mágico e annyeong! Ai, eu tava o dia inteiro de pijama, né? Feriado serve pra isso. Ainda tava pensando, tem que escolher uma roupa pra gravar, né? Mas daí eu me olhei no espelho, né? Eu fiquei tipo, mas esse pijama aqui é tão bonitinho, né? Então, vamos gravar de pijama mesmo, né? O que é, né? Pra quem já tá aparecendo na internet, o que é tá de pijama, né?